Bom, no vídeo de hoje nós temos uma reflexão muito importante e necessária para fazermos. Por isso eu também peço que você, depois de assistir o vídeo, não só curta, como também envie, compartilhe esse conteúdo com outros contatos seus, que eu tenho certeza que esse tema vai ser importante para a nossa reflexão. Também quero falar desde já que qualquer análise crítica que eu fizer nesse vídeo, eu não estou generalizando em momento nenhum, porque movimentos religiosos, movimentos cristãos evangélicos no Brasil, não podem ser generalizados, porque são movimentos plurais. Então, para bem e para mal, sempre há a maioria, sempre há as exceções de tudo aquilo que a gente pode falar. Então, é claro que não há possibilidade da gente generalizar em nenhum assunto. Nesse, mais especificamente, também não se pode generalizar. Mas eu queria que a gente pensasse em como a fé ela pode ser bélica. Como tem muitas pessoas cristãs no Brasil atual que têm uma fé bélica, uma fé de guerra, que se acostumam dia após dia nas suas práticas pessoais e também nas suas práticas eclesiásticas comunitárias, se acostumam numa fé beligerante, numa fé de combate, numa fé de luta, e isso gera consequências bem complicadas para a sociedade, para o convívio social, familiar, inclusive, dessas pessoas. E isso também gera uma espiritualidade profundamente doentia, profundamente tóxica, pesada, que impede a pessoa de desfrutar o que a espiritualidade e a relação com Deus podem trazer de benéfico e de saudável para as suas vidas e existências. Essa realidade é muito clara quando nós olhamos para vários, não todos, é claro, mas para, nem sei se a maioria, mas para vários segmentos pentecostais, neopentecostais, mas não é exclusividade desses movimentos. Na verdade, toda a fé protestante, cristã de uma maneira geral e monoteísta tem que conviver de alguma maneira com uma fé beligerante, embora essa característica, esse tipo de fé, não faz parte da proposta inicial de Jesus e da fé originária. Mas, historicamente falando, a fé monoteísta, cristã, e no recorte mais popular do Brasil de hoje, no caso pentecostal, neopentecostal, evangélico de uma maneira geral, como essas manifestações aparecem e não são apenas exceções, infelizmente. Quando eu falo sobre algo bélico, eu estou me referindo a sinônimo de guerra, de confronto, de combate, de conflito. E você sabe que tem muitas pessoas cristãs que não têm uma relação de paz nem consigo mesmas, nem com a sua família. Cristãos que não convivem bem com os seus familiares por causa da religião e por causa da fé. Que dirá com a vizinhança, que dirá com outras pessoas da sociedade que são consideradas diferentes. Agora, Jesus não teve na sua vida uma posição beligerante, uma posição de discriminação com relação a pessoas de outras fé. Pelo contrário, Jesus acolheu, dialogou e elogiou a fé de várias pessoas que nem judias ou cristãs elas eram, como o centurião romano, a mulher sírio-fenícia, a samaritana e tantos outros exemplos que a gente poderia dar. Mas, de alguma forma, se nós cremos num Deus que é paz e que apresentou uma proposta pacífica, como pode pessoas que creem nesse Deus gerar uma fé de conflito? Pode e tem gerado na prática, embora, como eu falei, não tem nada a ver com a proposta original de Jesus.
Existe um forte dualismo na cabeça das pessoas que confronta o bem contra o mal. E para muitas pessoas, a vida como um todo, ela é resumida nesse dualismo do bem contra o mal. Tudo pode ser, para essas pessoas, resumidas no bem contra o mal e na luta entre Deus e o diabo. Se a pessoa tropeça, foi a armação do diabo. Se a pessoa alcança uma promoção, foi Deus quem a abençoou. Se a pessoa é afrontada, é o diabo se levantando. Se a pessoa é honrada, é Deus lhe abençoando. Ou seja, para muitas pessoas, a realidade se resume ao dualismo entre o bem versus o mal, entre Deus versus o diabo. Então, para muitas pessoas, ela não consegue pensar na vida, nas coisas mais básicas, mais elementares, as mais complexas, como sendo diferente de uma guerra entre Deus e o diabo. E isso é muito ruim, porque para muitas dessas pessoas a fé é um sinônimo de batalha, de luta, de guerra. É um sinônimo de força. E é através disso que se manifesta a sua espiritualidade. A espiritualidade é de se fortalecer, de vencer o diabo, de vencer o mal, de vencer o inimigo, de fazer parte do exército de Deus. São sempre termos muito beligerantes e cansativos. Para muitas pessoas, a espiritualidade é repreender o diabo. É se fortalecer em Deus e usar armas que possam vencer o diabo sempre. E quando ela não consegue orar, é o diabo se opondo. Quando ela ora, Deus lhe deu a vitória e só se tem vitória diante de uma batalha. Para muitas pessoas, pensar em Deus, pensar em espiritualidade, em oração, é sempre pensar em luta contra o mal. E isso gera uma espiritualidade pesada, porque a pessoa não consegue ver beleza e leveza na vida em momento nenhum. Sempre é alguma batalha que tem que ser vencida. E se algo não dá certo é porque ela perdeu aquela batalha. Isso gera uma espiritualidade tóxica, porque quem é que pode sentir prazer numa oração feita aos berros, aos gritos, com cansaço, sempre para repreender o mal, sempre para se fortalecer, sempre para amarrar o diabo que está lutando contra a vida dela? Não há prazer nisso, não há leveza nisso. Para muitas pessoas, a espiritualidade é um combate e nunca um relacionamento entre pessoas que se amam, entre pessoas que são amigas, entre uma pessoa que quer ser conhecida pela outra. Palavras muito comuns nesses cultos são peleja, luta, batalha, adversidade, inimigo, guerra, vitória, conquista, exército, armas. Que cansaço! Em muitos cultos, os louvores são para repreender o adversário, são para garantir a vitória. Pregações inflamadas, pregações incandescentes são para mostrar as ciladas do diabo e como você pode vencê-las, como você pode repreendê-las, como você pode triunfar sobre elas. Existem as orações de poder, as vigílias de batalha, de guerra, e toda dificuldade que alguém passa é porque o diabo está se levantando contra ela. É impossível viver uma vida assim. É um peso destruidor entender a realidade dessa maneira. Infelizmente, muitas pessoas vivem assim e não conseguem se relacionar com Deus. Não conseguem se relacionar em paz consigo mesma, porque sempre estão insatisfeitas, sempre estão fracas, sempre estão aquém do que deveriam estar, do que queriam estar. Sempre estão em luta contra o diabo até na hora de ir dormir.
não há paz. E isso é terrível. Há os corinhos de fogo que são batalhas. E a fé evangélica, nesses casos, é acostumada com a batalha, com o conflito, com o choque contra o diferente, com a tentativa de anular quem é diferente. Muitas pessoas não sabem por que muitos evangélicos defendem a pena de morte, porque muitos evangélicos defendem o armamento da população. Muitas pessoas não conseguem entender por que muitos evangélicos fazem a intolerância religiosa. E, infelizmente, não é uma exclusividade, mas, infelizmente, a maior quantidade de casos de intolerância religiosa é praticada por evangélicos, que têm a cada dia mais uma fé acostumada com o belicismo. E muitas pessoas se surpreendem quando evangélicos apoiam esse tipo de atitude que eu falei. Têm dificuldade com o diálogo, querem sempre falar e serem apenas ouvidos, mas não tem espaço para o contraditório. Quando alguém questiona algum elemento que supostamente é da sua fé, essa pessoa já é taxado como herege, como liberal no sentido pejorativo, que deve ser silenciado, calado, deixado de lado. Pessoas que não conseguem dialogar com o diferente, de ouvir os outros. Pessoas que têm dificuldade com o acolhimento. Pessoas que não conseguem se relacionar com o diferente e acabam demonizando o diferente. Acabam conflitando com o diferente. Acabam considerando o diferente como alguém que está nas mãos do diabo, do inimigo, do adversário que deve ser combatido e que deve ser anulado. Muitos evangélicos veem inimigo em tudo, absolutamente em tudo. Veem diabo e demônios em qualquer coisa do dia a dia. E isso é cansativo, isso não é fé, isso não é evangelho, isso não é Jesus, chamado por muitos de príncipe da paz. Mas essa prática não bate com quem defende, quem segue o príncipe da paz. Muitos são capazes de chamar Jesus de Senhor dos Exércitos. Ele não é o Senhor dos Exércitos. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, ao longo da sua vida, nunca foi intolerante nem demonizou a religião de outras pessoas. Até elogiou a fé do centurião romano, que era um politeísta. Elogiou a postura de fé da mulher Ciro-fenícia, que não era judia. Foi um instrumento de bênção na vida da samaritana e da sua aldeia, da sua comunidade. Jesus nunca se posicionou com ar de superioridade. E ele nunca, absolutamente nunca, nos ensinou que nós podemos subjugar a outra pessoa por qualquer diferença que seja. Jesus nos ensinou mais do que a tolerância, o respeito, o amor, o acolhimento. Jesus nos ensinou que Deus, que Pai, só tem um. E abaixo desse Pai, todos nós somos irmãos e irmãs, porque ninguém é melhor do que ninguém. Porque ninguém é o detentor da verdade. Porque todos nós devemos nos ajudar mutuamente e crescermos uns com os outros. Jesus nos propõe a comunidade, a fraternidade. E assim é, originalmente, a fé cristã, bem diferente da fé bélica que muitos têm praticado e que muitas igrejas têm incentivado. O belicismo e as consequências dele nada tem a ver com Jesus, embora, lamentavelmente, tem muito a ver com muitas igrejas. Mas não é evangelho, não é o Jesus de Nazaré. Um abraço, curta esse vídeo, compartilhe o conteúdo e ative todas as notificações. Tchau, pessoal!